Povo de Deus, muito boa tarde. Olha só, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Queria que você ficasse comigo aqui. Nós vamos resumir, mas é preciso você ficar aqui para ouvir essa palavra. Fica comigo aqui até o final desse vídeo. Você vai ver como que Deus ele vai, nessa tarde, abrir grandes portas no seu coração. Olha, como você vê, nós estamos aqui no monte. Olha só, aqui está os pedidos de oração. Como de costume, né? A gente trazemos aqui os pedidos de oração, apresentando o nome de todas as pessoas. Então eu queria deixar aqui uma palavra que está no livro de Neemias, Neemias capítulo 1. O que aconteceu com Neemias? Acontece comigo, acontece com você. A Bíblia diz que Neemias, ele queria saber a respeito das pessoas de Jerusalém que tinham sido levado preso, outras estavam na miséria, outros estavam sofrendo. E ele perguntou assim, algum dos irmãos que morava lá. E aí os irmãos falaram assim, Neemias, olha, lá a cidade o povo está sofrendo, alguns foram presos, outros estão passando fome. E quando Neemias ouve esse relatório, ele fez essa palavra aqui, ó. Depois ele chorou, ele ficou triste, mas eu quero deixar só esse versículo 4, olha só. Neemias capítulo 1, verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. O que aconteceu com ele? Ele esteve lamentando, meditando naquela situação, esteve chorando, jejuando, e a Bíblia diz que ele clamou ao Deus do céu. Ao Deus do céu. Tem um barulho de som, né? Porque aqui não é muito longe da cidade, mas eu creio que não vai atrapalhar a nossa gravação. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Neemias falou bem assim, olha, não é o meu Deus, não é o Deus da igreja A, B ou C. Ele falou bem assim, ó, eu estive orando e clamando ao Deus do céu, ao Deus do céu. Nós vimos hoje, muitas vezes, em Romanos, capítulo 10, Jesus falou que não há extinção entre grego e judeu, uma vez que eu invocar o nome do Senhor, ele é rico para com todos. Então os homens fazem essa divisão, essa separação, guerras, olha o que está acontecendo lá em Jerusalém, na Palestina. Repara que as pessoas acreditam o seguinte, muitas devoções falam, não, o muro das lamentações, onde eu coloco a mão ali, Deus vai ouvir a minha oração, porque eu estou orando no muro das lamentações. Eu estou orando onde foi Isaac, foi sacrificar, onde ia sacrificar Isaac, no Monte Moriá, fizeram até lá, né, construíram ali um templo aonde foi onde Abraão ia sacrificar Isaac. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, Neemias nesse momento, ele não era pastor, não era obreiro, não era bispo, não era nada. Ele era mordomo do rei. Ele era apenas um cara que levava as malas do rei. Mas quando falou que o povo estava sofrendo, ele começou a jejuar e orar ao Deus do céu. Ao Deus do céu. Em Lucas 18, Jesus falou para um cego, falou bem assim, olha, o que você quer que eu te faça? Jesus perguntou para o cego. Quem é que conhecia mais aquele cego do que Jesus? Jesus, ninguém conhecia mais. E Jesus sabia a vida dele toda. Mas Jesus falou assim, o que você quer que eu te faça? Então já quero chamar também a sua atenção. Nós estamos aproximando, né, para novembro e já está quase chegando dezembro. E todos vocês que estão congregando ali, vão receber uma pasta e nessa pasta tem o nome, o que você quer que eu te faça. E você vai colocar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa. Se você quiser identificar, colocar o seu nome bem, se você não quiser, não tem problema. Mas eu queria que você colocasse o nome nessa pasta, o que você quer que eu te faça. Jesus é quem manda falar isso, comigo, com você. Dentro da palavra de Deus, Lucas 18. Então, quando o cego falou bem assim, Senhor, que eu torne a ver, Jesus falou bem assim, vai-te em paz, recupera a tua vista e vai-te em paz, a tua fé te sarou. Então, às vezes a pessoa fica pensando assim, mas Deus sabe tudo que eu quero, eu não vou pedir nada. Veja que Jesus é quem incitou, pedi, dá-se-vos-á. Você não pode deixar esse ano, esse mês, esse ano terminar, entrando em 2024, sem você fazer a Deus o seu pedido, o seu clamor. Em Isaías 24 diz assim, assim como eu pensei, sucederá, e assim como determinei, se efetuará. Repara que o milagre, a bênção é tomada por esforço. Pedi, dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á.
Então, mas voltando aqui para dentro da palavra de Neemias. Neemias esteve orando ao Deus do céu. Ele olhou não para a direita nem para a esquerda, ele olhou para o Deus do céu. Olha só, Neemias capítulo 1 verso 4, eu vou ler mais uma vez, ó. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. O chorar é comum, você pode até chorar por alguns dias. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão com seu coração partido de dor. Seu coração está triste, aflito por alguma situação. É normal, Jesus também chorou. Quando falaram para Jesus que Lázaro morreu e que tinha colocado ele lá naquela gruta, lá naquela sepultura, ele chorou. Repare que o choro é um sentimento que está no nosso emocional, faz parte da nossa vida. Davi chorou. A Bíblia diz que Davi chorou aonde não tinha mais força para chorar. Depois ele consultou o Deus do céu. Então olha só, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então, se toda a humanidade tivesse esse pensamento, esse raciocínio, repara que não há distinção, é o Deus do céu. Uma vez que Ele é Deus de todo, Ele é Deus do judeu, do grego, do muçulmano. Ele é Deus de todos aqueles que crêem nele. Ele é Deus do evangélico, do católico, de todos aqueles que reconhecem Ele. Que não há outra sorte de esperança, não há outra expectativa de vida senão nele. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de todas as bênçãos. E se Ele não fazer, não vai outro fazer. Se Deus não fazer algo na minha vida e na sua, então você pode descansar seu coração nele, porque não tem outro que vai fazer. Não há uma segunda opção. Não, Deus não fez, eu vou buscar lá não sei aonde, porque lá vai fazer. Esquece. Se Deus não fazer, ninguém mais faz. Tudo foi feito por Ele, para Ele. E sem Ele nada seria. Então, quando Neemias, ele foi lá em Jerusalém levantar os muros que estavam quebrados. A Bíblia diz que quando ele começou a levantar os muros, ele era copeiro do rei. Ele era mordomo do rei. Então, ele chamou alguns homens e diz assim, olha gente, quem é que está disposto a levantar esse muro? Ali ele não estava escolhendo religião. Quem é que estava disposto? E muita gente ajudou ele. E a Bíblia diz que quando ele começou a levantar os muros que estavam quebrados, porque o muro é uma proteção contra os inimigos. É por isso que Salmo 21 diz assim, o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, Neemias começou a levantar os muros. Mas, o que acontece na sua vida e na minha? Quando Deus começa a te abençoar, vai ter muitas pessoas que se passam por seu amigo para tentar te derrubar. Apareceu dois homens, Sambalate e Tobias. Esses dois homens, quando viu que Neemias estava levantando os muros, que estava quebrado, eles começaram a ficar com raiva e quis parar aquela construção. É a hora que você tem que entender que tem muita gente que tem raiva do seu sucesso. Tem gente que tem inveja daquilo que é seu. Só que aí existe um segredo. Como que você vai vencer esses inimigos? A Bíblia diz que Neemias, ele com uma mão, ele pegava ali a ferramenta para fazer o muro, seja uma colher de pedreiro, um prumo, um esquadro, ele estava ali, e a outra mão ele segurava a arma. A outra mão ele segurava a arma que é a palavra de Deus. Significa que você não vence com a força do seu braço apenas, com o seu intelectual, com o seu diploma. Qual é a tua base? O que te sustenta? O que te sustenta? Repara que Neemias, com uma mão ele levantava o muro e com a outra mão ele segurava a espada por causa dos inimigos que queria derrotar ele. Então, eu queria que você entendesse que Deus vai te prosperar em tudo que você fizer, mas seja vigilante. Seja uma pessoa vigilante. A tua base da tua vida está aqui, palavra de Deus. Muitas pessoas têm inveja daquilo que você tem. Muitas pessoas querem te perseguir. Lembra de Abel e Caim? Um ficou com inveja do outro e matou o outro por causa de inveja. Tem pessoas que se passam por seu amigo, começam a observar ali tudo que é seu, mas ele queria que você perdesse tudo aquilo. Mas agora a solução disso tudo a Bíblia diz que Neemias começou a levantar os muros e em 52 dias ele terminou o muro. 52 dias, era impossível aquilo acontecer. Nem com 2, 3 anos não conseguiria acabar. Então, esses dois homens, a Bíblia diz que eles bateram em retirada. Os inimigos Sambalates, Gessé e Tobias, esses infiltrados que queriam parar Neemias, ele não conseguiu, porque eles viram que Deus estava com Neemias.
porque não tinha condição nenhuma de um homem levantar um muro de 12 metros, rodeando toda a cidade de Jerusalém com 52 dias. Então, o que você entende com essa palavra? Olha, o que te sustenta? Não é apenas as motivações que você vê no TikTok e nas redes sociais. O que te faz você vencer os seus inimigos é, em primeiro lugar, você vai trabalhar, você vai se dedicar, mas não se esqueça que a tua arma, a tua espada contra os teus inimigos chama-se Palavra de Deus. Palavra de Deus. Hoje, pela essa manhã, eu atendi uma pessoa que estava aos prantos chorando, triste, por causa de palavras que vieram contra o seu coração. A pessoa não conseguia nem falar. Houve uma guerra cibernética ali. Não foi nem uma guerra física, um contra o outro, difamando. Não, foi somente palavras que vieram e a pessoa absorveu aquilo no coração. Então eu queria que você entendesse que os seus inimigos, aquele que inveja o que é seu, que quer parar a tua obra, eles não vão conseguir. Sabe por quê? Porque se a tua base é a palavra de Deus, então não há distinção. As pessoas pensam assim, eu vou lá em Jerusalém orar no monte, nos muros das lamentações, eu vou orar lá no Monte Moriá. Deus vai te ouvir onde você clamar. Eu tenho aqui, já faz alguns anos, eu coloquei uma pedra aqui nesse altar, não sei se você consegue ver, olha só, aqui ó, está essa pedra. Eu sempre aqui me prostro, me rendo aqui nessa pedra, mas eu sei que se eu orar lá na igreja, no meu quarto, aonde eu for, Deus vai me ouvir. Eu de costume venho aqui orar nesta pedra. Eu me prostro, me rendo, eu apresento aqui o azeite da unção, o nome de todas as pessoas, os dizimistas, os ofertantes, todo mundo apresenta aqui. Mas eu sei que não há uma fonte de esperança senão em Deus. Então presta atenção, vou resumir aqui. A mesma pessoa que motivou você a ir para a igreja pode ser a mesma pessoa que te desmotiva para você não ir mais. Então não há uma fonte verdadeira. Não há alguém que você pode se espelhar e dizer assim, não, eu me espelho nessa pessoa aqui. Eu não sou seu espelho. Jesus falou bem assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então se a tua base estiver na palavra de Deus, você nunca vai esmorecer. Porque não tem nenhuma fonte segura senão em Jesus Cristo. Quantas pessoas que me deram conselho para mim vir para a presença de Deus e essas mesmas pessoas tentaram mudar o meu foco para mim sair da presença de Deus. Então você tem que entender que não há grego, não há judeu, Deus continua sendo o mesmo Deus. E Ele é rico para com todos aqueles que o invocarem. Então se você entendeu esta mensagem, receba no teu coração esses muros que te cercam contra os seus adversários, porque a tua confiança está em Deus. A tua base não está apenas nos seus diplomas, na força do teu braço, no teu intelectual. Uma mão estava fazendo muro e a outra mão estava na arma. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui na palavra de Deus. Veja, está escrito aqui esta mensagem. Eu vou já terminar aqui e a gente vamos fazer aqui uma oração. Olha só. Neemias capítulo 4, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra segurava a arma. Olha só, os carregadores, aqueles que estavam ali ajudando Neemias, junto com ele, uma mão fazia a obra e a outra mão carregava a arma contra os seus inimigos. Então entenda que você não vence sozinho. Você não vence só no seu trabalho, com os seus pensamentos. Você vence se a tua vida estiver baseada sobre a palavra de Deus. Então já fica aí esse recado. Nesse mês de novembro você vai estar aí recebendo essa pasta. O que você quer que eu te faça? E você vai colocar tudo nessa pasta. E no dia da vigília da virada, dia 31, nós vamos estar apresentando no altar de Deus todos esses pedidos. E com certeza Deus ele vai se materializar naquilo que você pediu a Ele. Vamos fazer aqui uma oração e que Deus te abençoe e te guarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que não há outra fonte de bênção e de esperança senão o Senhor. Os homens mudam, os homens podem há variações, mas o Senhor continua sendo o mesmo.
O Senhor está em Israel, o Senhor está aqui, o Senhor está em toda a terra, aonde clamar o teu nome. Por isso eu te invoco ao Senhor nesta tarde, pedindo ao Senhor que faça bater em retirada todos os inimigos dessa pessoa, que querem parar a sua obra, que querem contra a sua família. Meu Deus, que todos os Sambalates e Tobias batem em retirada e que essa pessoa possa ser uma pessoa bem-sucedida e bem realizada em tudo que ela fizer. Assim como Neemias terminou aquele muro, que essa pessoa também venha a ser bem realizada em tudo que ela fizer e o teu nome será glorificado direto do monte, Pai. Eu peço a bênção do Senhor sobre todas as pessoas que têm me ouvido através do YouTube, através de todas as redes sociais, aqui na igreja, que todas sejam abençoadas, pois eu apresento o nome de todas elas aqui nesta tarde, nesse monte natural feito pelo Senhor. Que o Senhor abençoe e te guarde, receba a tua bênção aonde você estiver, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu determino a tua cura. Seja curado em nome do Senhor Jesus. Seja livre de todo mal e todos os teus inimigos já bateu em retirada, porque você serve não é o Deus do judeu, do grego, do muçulmano. Você serve o Deus do céu. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas e assim nós vamos levando a obra de Deus. Deus abençoe.